Mais uma vez agradeço a oportunidade de poder fazer mais um estudo nessa abençoada casa de oração. Peço aqui a ajuda e o amparo dos nossos irmãos da espiritualidade para que eu possa passar os conhecimentos da nossa abençoada doutrina espírita. O capítulo escolhido para essa noite foi o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que traz como título Bem-aventurado os que têm puro o coração. E nós vamos falar um pouquinho hoje justamente sobre as instruções dos Espíritos. Eu vou tocar uma canção que se chama Sou Perfeito Também, que fala justamente da perfeição que podemos alcançar quando estamos com Jesus. Se eu quero a confiança, preciso confiar também. Todos temos defeitos, todo mundo tem. Preciso caminhar, corrigir meus defeitos que me prendem aqui, neste mundo imperfeito, mas que pra mim é o ideal. Ninguém é igual, aprender convivendo eu vou. Só Jesus é perfeito, nos ensinou a amar. Com Jesus sou perfeito também, porque estou a caminhar. Preciso me livrar da culpa e a desculpa que me prendem o andar. A vida é tão justa, isso pra mim é o ideal. Ninguém é igual, aprender convivendo eu vou. Só Jesus é perfeito, nos ensinou a amar. Com Jesus sou perfeito também, porque estou a caminhar. Ainda que eu me distraia, que eu não caia na tentação de escolher o descanso ao invés do trabalho e da oração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então agradeço a espiritualidade por essa oportunidade, peço aqui ajuda e amparo para que eu possa fazer o trabalho que me foi solicitado. Então, nosso título hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E nós vamos falar um pouquinho sobre as instruções dos Espíritos. O item 18 das instruções dos Espíritos fala exatamente dessa forma. Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também os das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. E quem seriam esses? Os fracos, os escravizados,
os viciosos, ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto e ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. E de quem nós estamos falando? De Jesus. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca ao despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Sempre quando a maioria de nós lê esse capítulo, né, deixai vir a mim as criancinhas, é natural que a nossa mente faça a interpretação da forma como foi dita a frase. Deixai vir a mim as criancinhas. Então aqui nas instruções dos Espíritos, eles trazem para a gente de uma forma mais profunda o que realmente está contido nesse ensinamento. Quando Jesus fala ali das criancinhas, ele não está falando de crianças, né? Ali de 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade. Jesus está falando do homem formado. Ele está chamando a criatura com a sua simplicidade, com a sua inocência, para que, através do abraço carinhoso, através dos ensinamentos, para que, através das lições de amor, ele possa, como foi dito, que na realidade ele chama os fracos, os escravizados, os viciosos. Então, através desse convite, né, que ele faz para a humanidade, ele quer que venham até ele aqueles que precisam de ajuda. Jesus é o médico dos doentes. Ele era naquela época e é e vai ser para sempre o médico, o nosso querido doutor, o nosso amigo, o nosso psicólogo, aquele que nos ouve, aquele que nos atende. Então, quando ele fala dessa forma, deixai que venham a mim as criancinhas, ele está falando também da questão do nosso equilíbrio emocional, ele está falando da nossa parte sentimental, porque nós precisamos deixar fluir a nossa parcela mais pura, a nossa preciosidade, que fica na realidade embutida dentro do nosso corpo, fica no nosso espírito. O que eu estou tentando dizer? Jesus tenta resgatar de nós a nossa parcela mais preciosa, aquela parcela que precisa ser lapidada, porque ela se transformando, ela recebendo a instrução, ela entendendo que na realidade nós viemos aqui, nós retornamos aqui com a única função de praticar aqui o amor e a caridade, e para que façamos isso nós precisamos vivenciar. Através desse convite ele nos chama para um degrau mais alto. Ele nos chama para que nos aproximemos do nosso Pai verdadeiro, aquele que é o Criador de todas as coisas, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então o convite de Jesus é justamente para que nós consigamos fazer isso. Ele estava dizendo para nós que porque nós, quando estamos aqui, né, na carne, aqui vivenciando as nossas dificuldades, nós temos o
nosso crivo sempre fala que tá difícil, tá pesado, aqui é complicado de conviver, é complicado de viver, o meu dia não está fácil. Então, quando nós ficamos aqui embutidos, né, como se fosse uma pressão que sofremos, essa pressão muitas vezes não deixa que nós consigamos vivenciar e deixar viver essa parcela mais pura que eu mencionei. Essa parcela mais pura, ela está no nosso espírito. E nós estamos aqui reencarnados de novo num planeta de provas e expiações, porque com certeza a nossa trajetória nos trouxe até esse planeta. Nós fizemos por merecer para estar num planeta de provas e expiações. Então Jesus, com as suas duas mãos e seu coração abertos para nós e as mãos estendidas, Ele nos convida: deixai vir a minhas criancinhas. Somos nós, somos os homens, as mulheres, que já temos a capacidade de fazer o discernimento, temos a capacidade de entender, temos ali a razão para poder escolher o nosso verdadeiro caminho. E o nosso caminho, mais cedo ou mais tarde, terminará nas mãos de Jesus. Porque de tanto sofrimento, de tantas dificuldades, de tanta fraqueza que nós passamos na nossa caminhada, em algum momento desse caminho nós vamos pedir forças, nós vamos cair de joelhos, como já caímos tantas vezes. E quem nos estende a mão a todo tempo, quem nos carrega no colo sem que nós percebamos, é e sempre será Jesus e sua falange de trabalhadores. Então, para que fique bem firme para nós, que nós somos essas criancinhas, nós somos os espíritos que ainda têm entendimentos equivocados sobre coisas que são tão simples. Jesus falou que nós precisamos amar ao próximo como nós nos amamos. E até hoje nós fazemos exatamente de forma diferente. Nós fazemos o quê? Nós nos amamos, nós gostamos de nós. Mas eu não me preocupo, nós não nos preocupamos em sempre fazer ao outro aquilo que eu gostaria de receber. Então essa nossa posição ainda egoísta faz com que nós permaneçamos nessa forma infantilizada, onde o nosso irmão maior falou, deixou essa máxima, né? Deixai que venham a mim as criancinhas. E somos nós, homens adultos, mulheres adultas, que ainda temos a postura de infantilizada, porque nós ainda não entendemos com a profundidade que deveríamos os ensinamentos do nosso querido irmão maior, que é Jesus. Então vamos aceitar esse convite. Deixai vir a minhas criancinhas, somos nós. Vamos deixar que Jesus nos ajude a lapidar essa pérola que existe em nós, para que nós possamos brilhar, como nosso Pai falou, que confia em nós, que nós temos essa capacidade de brilhar como as estrelas do céu. Então vamos aceitar esse convite e vamos fazer essa diferença nessa encarnação. Por que esperar a próxima? Por que esperar mais tempo? Ou melhor, por que perder mais tempo? E dando continuidade ainda nesse item 18, meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Nosso irmão João Evangelista, Paris, 1863. Então, interessante, quando a gente para estudar, para ler, uma palavra que eu não achei no texto, mas ela está em todas as entrelinhas, sob a minha ótica, foi justamente a palavra confiança. Para que nós aceitemos esse convite de Jesus, né, deixai vir a minhas criancinhas,
primeiramente nós precisamos ter aquela confiança das crianças. Para quem já teve essa oportunidade de ser pai, de ser mãe, acho que todos nós já fizemos, né, dessa forma, de nos abaixarmos, abrirmos os braços para que possamos receber uma criança que vem correndo, às vezes, sem ter grande conhecimento de você, né, de quem você é, mas porque você abriu os braços e sorriu, ela vem, como falou no texto, com os passos vacilantes, mas ela vem correndo em nossa direção e nos abraça. Então que nós entendamos que as crianças somos nós, os homens adultos. Quem abre os braços para nos acolher é o nosso irmão Jesus. Exatamente como eu mencionei agora. Ele não quer saber como somos, ele não quer saber a cor da nossa pele, ele não tem interesse em saber quanto ganhamos, que posição que temos. Ele simplesmente abre para nós os braços e diz dessa forma: deixai vir as minhas criancinhas. Então nós estamos ali naquele rol que eu coloquei, foi mencionado, dos fracos, dos escravizados, dos viciosos. Nós estamos ali em algum lugar. Então vamos aceitar esse precioso convite. No item 19, deixai, venham a minhas criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Deixai, venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai, venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai, venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? Qual seria e qual é esse bálsamo? É o amor, é a caridade. Se a possuís, esse fogo divino, que é que poderíeis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça, e não a minha. Então, mais uma vez, estamos sendo convidados à prática do amor e da caridade. Para que nós possamos fazer isso, nós precisamos a cada dia da nossa vida vivenciar, entender o momento de cada um. Porque Jesus fala: deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Então ele fica bem claro para nós que o olhar caridoso, que já está ali na prática do amor e da caridade, o olhar caridoso dele, ele olha para os mais necessitados. Ele não olha, não estou falando assim que ele não olhe, mas o que ele demonstra é que existe uma prioridade. E qual seria a prioridade? Justamente com o olhar caridoso, misericordioso, para aqueles que mais necessitam, para aqueles que mais precisam. E através desse olhar que ele nos ensina, se nós colocarmos nas nossas rotinas, na nossa proximidade, no nosso meio social, no nosso trabalho, na nossa família, se nós conseguirmos praticar esses ensinamentos tão preciosos, nós conseguiremos fazer sim pelo próximo, como a gente mencionou na parte de cima, aquilo que nós gostaríamos também de receber. Então, se eu faço para o próximo somente o que eu gostaria de receber, jamais eu vou tentar tomar-lhe a vez numa fila. Eu vou esperar a minha oportunidade. Eu jamais vou tentar enriquecer sobre o seu trabalho escravizado. Eu vou trabalhar conjuntamente para que ambos consigamos progredir. Então, nesse convite que a doutrina espírita faz, que temos com essa base moral dos ensinamentos do Cristo, nós percebemos que é o único caminho. Não existe um outro caminho. Nós precisamos entender que precisamos confiar que os ensinamentos de Jesus veio até nós
vivenciou os nossos dias para mostrar para nós que, mesmo caminhando entre criaturas barbarizadas que ainda temos nos dias de hoje, é possível deixar que o amor nos toque e que nós sejamos aqui a imitação justamente do nosso irmão Jesus. Não nos deixemos contaminar ou contagiar por ensinamentos que na nossa ótica já são tortos. Tenhamos pelos ensinamentos tortos e pelos seus praticantes a misericórdia necessária, o olhar misericordioso de entender que eles ainda estão nesse momento. O que nós não podemos e não devemos fazer? Essa imitação. Se nós estamos aqui para melhorar e se nós queremos imitar alguém, a nossa imitação tem que ser exatamente do nosso modelo e guia, que é Jesus. É a sua amorosidade, é como foi mencionado nesse texto que eu li, é o olhar caridoso e com a prioridade de atender aqueles que mais precisam, os mais fracos, os mais doentes, são os que mais precisam de nós. Nós precisamos levar o esclarecimento, estender a nossa mão, estender o material quando chegar a vez de estender o material, né? Emancipar essas almas na parte espiritual, na parte sentimental, para que eles também consigam galgar outros patamares. E ao nosso lado, ao nosso redor, nós temos muito amparo. São muitos trabalhadores, os nossos mentores espirituais, sempre apostos, tentando nos ajudar, tentando nos acolher, tentando nos intuir. Então, para que nós nunca pensemos dessa forma, que estamos sozinhos, que está muito difícil, sempre lembrar que estamos num planeta de provas e expiações. Então, a dificuldade, a dor, às vezes até algumas barbaridades ainda fazem parte de nós, mas nós estamos aqui justamente estudando para que possamos nos tornar, por enquanto, seres humanos melhores e no futuro a certeza da transformação em espíritos muito mais evoluídos. Com relação ao amor, se tendes amor, possuís tudo que há de desejável na terra. Tudo. Se nós temos amor, nós temos tudo. Porque o amor transforma, o amor liberta. O amor é a parcela que não pode faltar em todas as coisas. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. E verei apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria. E qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra? Subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Quem disse isso foi um espírito protetor em Bordeaux, 1861. Já no item 20 dessa instrução dos espíritos, bem-aventurados que têm fechado os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volveis sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo,
que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Esse item 20, ele vem nos explicar uma coisa muito importante. Porque a primeira coisa, isso aqui é uma passagem de Jesus, em que ele começa falando isso. É como a gente imaginando como foi, é como se ele tivesse sido chamado. Aí ele responde: meus bons amigos, para que me chamastes? E chegando, no lugar, existia uma mulher que estava cega, que tinha ficado cega. Aí ele já pergunta: terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? E ali ele começa a explanar justamente sobre as nossas dores, as nossas dificuldades. Jesus nos mostra uma outra ótica que nós dificilmente conseguimos colocá-la em prática. A nossa ótica ainda de criancinhas, de homens espiritualmente crianças, ainda é que o sofrimento é um mal, o sofrimento é um castigo. Se Deus é bom, Ele precisa me curar. Mas Jesus vem nos mostrar justamente um outro olhar sobre a questão da dor, das privações, das dificuldades. Jesus vem nos mostrar que nós, sem falar isso ali, a gente consegue fazer uma ligação importante com a nossa querida doutrina espírita. Jesus vem nos dizer que nós estamos aqui, como eu já mencionei, num planeta de provas e expiações. Então, as provas, elas nos alcançam para que nós sejamos promovidos a degraus superiores. Essa é a finalidade das provas. As expiações referem-se a tudo aquilo que está registrado na nossa economia espiritual, na nossa conta espiritual. Então, é como se fosse a nossa conta no banco. Se nós estamos no vermelho, que provavelmente ainda estamos, nós estamos aqui agora com essa oportunidade de estarmos reencarnados justamente para liquidar, para que a cada boa ação nossa, a cada bom gesto, a cada ação aqui, cada atividade que fizermos aqui no bem, nós consigamos abater essa dívida que deixamos no nosso passado. E é sempre assim, a nossa dívida é nossa dívida. É como se nós tivéssemos sido criados e lá no início da criação tivéssemos recebido uma conta, um CPF, como nós temos hoje. Então, nesse CPF, desde o início da nossa caminhada, ali estamos registrando os nossos passos, estão sendo registrados os nossos débitos, nossos créditos, nossos débitos, nossos créditos. E se nós retornamos, é porque provavelmente ou com certeza nós ficamos devendo a essa economia espiritual. Então, nessa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nos cabe aproveitar cada dia, cada minuto, cada dia, cada convivência, cada situação, lembrando que tudo que fizermos aqui nessa vida também será registrado. Então, por isso precisamos fazer o bem, para que possamos abater desses nossos débitos, as nossas dívidas do passado.
Então ali fala essa questão da mulher que estava cega e queria a cura. Naquela época, quando isso foi dito, até hoje a gente não consegue, muitos de nós não conseguem ainda entender, a gente fica imaginando naquela época. Mas Jesus menciona ali que a bênção que é também quando nós passamos pela dor. Porque a dor, ela tem essa capacidade de ir lá naquela pérola que eu mencionei lá no início dessa nossa conversa, e nessa pérola a dor consegue também lapidá-la. Nessa pérola, que é o nosso espírito, é o nosso eu de verdade. Então, a dor, ela vem com uma finalidade. Então, nós não podemos reclamar porque estamos sofrendo. Nós devemos, já imbuídos aqui, né, tendo trazido para nós o conhecimento da doutrina espírita, o pouquinho que nós estudamos, nós já temos a capacidade de entender que tudo acontece por um motivo. Tudo acontece por uma razão. Tudo tem um propósito. E através dessa ligação, né, de fatos, né, de acontecimentos, vão surgindo dali as oportunidades. E as oportunidades é onde nós não podemos falhar de novo. Se a oportunidade de vivenciar a dor nos alcançou, que nós sejamos gratos. Não é no sentido de dizer assim, ah, Deus, muito obrigado porque eu estou sofrendo muito, que eu estou com muita dor, muito obrigado pela dor. É dentro. Não é algo que a gente consiga palavras assim que sejam coerentes para a gente poder pronunciar. É dentro da gente, é lá naquele nosso cantinho. Que nós consigamos entender que essa dor, ela pode nos ajudar em muito. Ela pode nos purificar, ela pode nos ajudar na burilação de nossos sentimentos. Ela pode nos ajudar a trabalhar nossa vaidade, o nosso orgulho. Ela pode nos ajudar a trabalhar uma questão muito simples, que nós temos imensa dificuldade em fazer. Já tivemos a oportunidade de acompanhar na mídia, nos jornais, casos assim dolorosos em que famílias vivem dores imensas de perda de entes queridos pela violência. E no passar do tempo, né, que é o santo remédio, vivenciado parte daquele luto, que eu acho que esse luto ele fica, de certa forma, para sempre, mas vivenciado parte daquele luto, aquele espírito que ainda permanece aqui, ele ganha forças e monta um grupo para acolher outros irmãos que também estão passando pelo mesmo tipo de violência que ele passou, né, no caso, em dias anteriores. Então tem uma finalidade. E ali ele aprende a sorrir novamente, acolhendo irmãos que estão ali naquele frescor daquela dor que o visitou como se fosse ontem. E ele passou pela dor já em tempos anteriores. Então a dor tem uma finalidade. Quantas coisas não foram trabalhadas dentro dele para que ele conseguisse colocar para fora essa ajuda que estava lá dentro, sempre esteve lá dentro, mas que permanecia escondida, porque ele não tinha ainda percebido ou identificado ou detectado a oportunidade de colocar essa força para fora. E através de uma dor que o visitou, ele abriu essa caixa e descobriu que lá dentro tinha toda essa energia que ele desconhecia. Assim, colocando-a para fora, essa força, ele conseguiu ajudar outros irmãos no seu caminho. E o que acontece na economia espiritual de um espírito dessa envergadura? Ele se melhora. Como que ele se melhora? Melhorando os outros, melhorando o próximo, ajudando e acolhendo o próximo. Como Jesus falou lá em cima.
Jesus é o médico dos doentes, está aqui para ajudar os mais necessitados. E em algum momento da caminhada, nós vamos conseguir também nos ver assim, ajudando os mais necessitados, imitando o Cristo, que é o nosso modelo e nosso guia. E aqui para finalizar, no item 21, quando uma aflição não é consequência, deixa eu colocar aqui. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se, por sua bondade, lançou um véu sobre os vossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se pode traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido a de que o outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, e etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa prova, aplicando a si estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Então essa parte complementa o que eu havia dito anteriormente, que quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se buscar a causa numa vida anterior. Então é a questão justamente que eu mencionei da economia espiritual. Se nessa vida não houve nada assim que tenhamos feito de grave, nós não matamos, não roubamos, e aqui, né, e outras coisas, né? E aqui nessa vida somos alcançados por uma coisa tão grave como, né, como mencionou no caso, ele menciona como a perda de um olho, como a perda da visão, ou qualquer outra perda que tenhamos, para que nós aceitemos, para que nós sejamos ali resilientes, para que nós trabalhemos essa dor de forma proativa, para que possamos, mesmo com dificuldade, beneficiar a nós mesmos e também ao nosso próximo. Que quem sabe os nossos exemplos farão com que outros entendam que dentro deles também existe essa força, essa garra, essa energia que pode transformar o caminho. E de posse, né, fazendo essa transformação em nós, é a certeza que temos é que estamos no caminho realmente da evolução. Porque a evolução, ela só se fará presente e assim de forma consistente em nós se nós nos reformarmos intimamente. Porque a nossa reforma é a faxina na nossa casa, é de não querer carregar mais os pesos que carregávamos até aqui. E quais seriam esses pesos? São todos aqueles que refletem em nossos comportamentos. Se eu tenho comportamento egoísta, é porque eu carrego egoísmo. Se eu tenho um comportamento extremamente vaidoso, é porque eu carrego a vaidade. Se eu tenho um comportamento de ódio, de raiva, é porque tudo isso eu carrego em mim. Então o convite que fica para que possamos refletir sobre isso é justamente o que nós estamos carregando. Será que necessitamos dar continuidade carregando todos esses pesos que estamos carregando? Ou nós podemos e devemos fazer a escolha que foi proposta aqui
nessa reflexão? Vamos imitar o Cristo. Imitando o Cristo, só carregaremos aquilo que realmente for nos fazer bem. Vamos ajudar, vamos amar, vamos acolher, vamos ouvir, vamos priorizar pelos mais necessitados para que recebam a nossa ajuda, mas com a intenção sempre de ajudar a todos, fazer o bem, sem olhar a quem. E assim estaremos nessa trajetória ascendente de evolução. Então eu só tenho a agradecer a essa oportunidade de mais uma vez estudar e poder conversar um pouco sobre esses ensinamentos para que possamos sempre refletir e o principal, praticar em nossas vidas. Então é só realmente gratidão que fica no meu coração. E eu vou terminar cantando uma música em oferecimento, né, à casa de oração que nos acolhe, à casa de oração que nos proporciona essas oportunidades de estudar e a esse precioso trabalho que é a divulgação da doutrina espírita. Eu vou cantar a música que eu fiz para o nosso irmão Zico Horta. Em 1876, o irmão Zico Horta nasceu, mais um botão do canteiro do pai floresceu. Dedicado, trabalhador da doutrina de luz, que deixou ser guiado nas mãos de Jesus. Entre plantas, ervas, homeopatia, mediunidade, uso faz e fazia, ajudando sem distinção, com o coração. Tanto tempo se passou, sua casa se ampliou, pro trabalho a fazer também nos convidou. Tanto tempo se passou, sua casa se ampliou, pro trabalho a fazer também nos convidou. Irmão, obrigado por todo esse jardim em flor. Irmão, obrigado por todo esse legado de amor. Seguimos sorrindo, sempre cantando, a todos do caminho evangelizando. Seguimos sorrindo, sempre cantando, a todos do caminho evangelizando. Obrigado por todo esse jardim em flor. Irmão, obrigado